Vamos ser diretos. Sua rotina está sobrecarregada. Não de obrigações, mas de excesso. Pensamentos, hábitos, conexões, expectativas. Tudo acumulado. E o preço a pagar é simples: energia esgotada, foco confuso, tensão constante. Você se sente ocupado, mas estagnado. Ativo, mas exausto. Isso não é o destino. É acúmulo sem filtro. O estoicismo não pede que você reclame. Pede que você corte. A verdadeira rebelião não é barulho. É remoção. Silenciosa, precisa, intencional. Sem explicações. Sem anúncios. Sem pedidos de aprovação. O que te enfraquece deve ir embora. O que te distrai deve desaparecer. O que rouba a paz deve ser eliminado. A maioria das pessoas adia isso porque tem um apego emocional ao peso. Confundem apego com lealdade. Confundem resistência com força. A sabedoria estoica expõe essa mentira: carregar um fardo desnecessário não é virtude. É negligência. Você não precisa de motivação. Você precisa de subtração. O controle é limitado. Este é um princípio central do estoicismo. Você não pode comandar eventos, pessoas ou opiniões. Mas você pode decidir o que permanece próximo à sua mente. Você pode decidir o que consome seu tempo. Você pode decidir o que merece acesso ao seu espaço interior. Eis a dura verdade: tudo que você tolera ensina ao seu sistema nervoso o que é aceitável. O caos tolerado torna-se identidade. O ruído tolerado torna-se hábito. O desrespeito tolerado torna-se normal. Por isso, a eliminação deve ser silenciosa. A explicação suscita debate. O debate suscita dúvida. A dúvida atrasa a ação. Os estoicos agem primeiro. As palavras vêm depois, se é que vêm. Antes de listarmos as 10 coisas que precisam ser eliminadas, entenda a lógica por trás delas. Esses não são alvos aleatórios. Cada um representa um vazamento oculto. Um dreno lento. Uma sabotagem silenciosa. Se não forem controlados, eles roubam a clareza muito antes de roubarem o sucesso. Para tornar esse princípio concreto, considere um conto. Numa aldeia costeira vivia uma jovem pescadora chamada Helena. Ela era habilidosa, resiliente e respeitada por sobreviver em águas turbulentas. Ao longo dos anos, guardou redes quebradas, cordas gastas e ferramentas rachadas dentro de seu pequeno barco. Não porque funcionassem, mas porque um dia tiveram algum valor. Cada partida se tornava mais difícil. O espaço, mais apertado. Os movimentos, mais lentos. Certo dia, uma violenta tempestade surgiu sem aviso. As ondas esmagavam o casco. O vento alterava a direção. Helena lutava para manobrar, mas o barco resistia. Não apenas por causa do mar, mas também por causa do peso que carregava. Naquele instante, ela compreendeu. A força não a salvaria. O que a salvaria seria o ato de se entregar. Uma a uma, ela se desfez do que não lhe servia mais. Primeiro, os equipamentos danificados. Depois, os objetos inúteis. Em seguida, os itens pessoais guardados apenas por valor sentimental. A cada desapego, o controle retornava. A tempestade continuava violenta, mas a navegação tornou-se possível. Ela sobreviveu. Mais tarde, ao ser questionada sobre como suportou tudo, Helena respondeu calmamente: a sobrevivência veio quando o excesso se dissipou. O silêncio criou o espaço. A leveza restaurou o rumo. Esta história não é sobre pesca. É sobre a vida. A maioria das tempestades não te destrói. O que te destrói é a carga. Na próxima sessão, começaremos a primeira eliminação. A mais corrosiva. O medo que mantém as pessoas aprisionadas sem correntes. Eliminação sem crueldade. As pessoas falam sobre excluir alguém de suas vidas como se fosse um ato de violência. Como se distância fosse ódio. Como se afastar significasse uma falha moral. Na realidade, pode ser a forma mais elevada de autorrespeito. A filosofia estoica é clara em um ponto: preocupe-se apenas com aquilo que está sob seu controle. Os eventos não lhe pertencem. As opiniões não lhe pertencem. O comportamento alheio não lhe diz respeito. Mas o acesso ao seu tempo, atenção e espaço emocional é. Você não pode forçar alguém a mudar. Você não pode remodelar o caráter de alguém. Você não pode controlar como essa pessoa se apresenta. O que você pode decidir é se eles continuarão próximos. Parece fácil. Mas não é. O desafio é fazer isso discretamente. Não como vingança silenciosa. Não por arrogância. Não para se sentir superior.
Simplesmente como uma escolha consciente de parar de alimentar aquilo que te esgota. Não há necessidade de explosões. Nem de declarações públicas. Nem de saídas dramáticas. O lançamento não exige público. Pense nisso como um jardim. Quando uma planta para de florescer, você não grita com ela. Você não a insulta. Você simplesmente para de regá-la. Com calma. Sem ressentimento. A planta segue seu caminho. Você continua o seu. A vida segue em frente. Você já sentiu isso antes. Você passa um tempo com alguém, mesmo alguém próximo, e sai se sentindo vazio. Não com raiva. Apenas esgotado. Isso não significa que sejam maus. Significa que a troca está desalinhada. Esse é o sinal. Seu corpo sabe antes da sua lógica. Se cada interação parece um treino de resistência emocional. Se cada mensagem cria tensão em vez de tranquilidade. Se você está sempre dando e nunca se sente recarregado. Você já tem a sua resposta. Eis o método: distanciamento gradual. Menos disponibilidade. Menos iniciativa. Mais espaço. Não são necessários confrontos. Não há dever explicações. A liberdade muitas vezes chega silenciosamente. Não porque você rejeitou o mundo, mas porque finalmente escolheu a sua estabilidade. Às vezes, o amor próprio não significa dizer não em voz alta. Significa dizer basta internamente. Agora, a próxima etapa da eliminação: hábitos autodestrutivos. Essas são mais complicadas, porque elas usam o seu rosto. Eles não chegam fazendo barulho. Eles gotejam. Pequenas ações. Repetidas diariamente. Aparentemente inofensivas. Eu também já caí nessa armadilha. Mais vezes do que gostaria de admitir. Um telefonema que se faz sem pensar. Minutos perdidos antes mesmo do dia começar. A mente já confusa antes mesmo de os pés tocarem o chão. Um café a mais que não era necessário. Uma conversa que você sabia que ia te custar energia. Uma série que você não gosta, mas continua assistindo por inércia. Pequenos vazamentos. Danos extensos. Eliminar esses hábitos não exige o uso da força. É aí que a maioria das pessoas falha. Eles prometem uma mudança total, anunciam-na, dramatizam-na, e desmoronam. Os estoicos entendiam algo melhor. A transformação é silenciosa. Gradual. Quase invisível. A conscientização vem em primeiro lugar. Você percebe o impulso. Você faz uma pausa. Você redireciona. Sem teatro. Sua mão estende-se para o telefone: pare. Coloque-o de lado. Alongue. Se. Respire. A terceira xícara de café te chama: questione. Necessidade ou rotina? Se for hábito, deixe para lá. É isso. Não a perfeição. Progresso. A consistência supera a intensidade. A mudança não grita. Ela se acumula. Como uma semente que cresce debaixo da terra, invisível, até que um dia sua estrutura se torna inegável. Se você se sente estagnado, lembre-se disto. Pequenas restrições se transformam em grande liberdade. Liberte-se de padrões nocivos da mesma forma que você se liberta de pessoas. Sem cerimônia. Por fim, o fardo mais enganoso de todos: a obsessão pelo controle. A crença de que, se você controlar todas as variáveis, nada entrará em colapso. Queremos que a vida se comporte como uma máquina, previsível, obediente, precisa. Nunca foi. Nunca será. Quanto mais você se esforça para controlar, mais frágil você se sente. Essa ânsia de dominar os resultados é uma prisão mental construída lentamente, pensamento por pensamento. O estoicismo oferece uma saída. Pare de tentar governar o que não lhe pertence. Liberte-se do que resiste ao seu comando. Concentre-se apenas no que depende de você. Suas escolhas. Suas respostas. Sua disciplina. Todo o resto é excesso. E o excesso, como você já aprendeu, é o que deve acabar. O peso que você nunca deveria ter carregado. Tentamos controlar o clima. Tentamos gerir opiniões. Tentamos prever reações, resultados e consequências. Coisas que nunca nos pertenceram para governar. É como tentar parar a maré com as mãos nuas. Puro esgotamento disfarçado de esforço. No entanto, repetimos esse padrão todos os dias. E quando a realidade se recusa a obedecer, surge a frustração. Em seguida, vem a irritação. Como se a vida nos tivesse traído pessoalmente. Eis uma imagem para guardar na memória. Imagine que você está caminhando com uma mochila. Cada vez que tenta controlar o que está fora do seu alcance, deixa cair uma pedra dentro dela. No início, é leve.
Quase imperceptível. Mas, passo a passo, o peso aumenta. Com o tempo, o peso afeta sua postura. Depois, seu ritmo. E, por fim, seu espírito. Por que continuar carregando pedras que você nunca precisou? E se você esvaziasse a sacola e ficasse apenas com o que lhe pertence? Suas respostas. Sua conduta. Suas decisões. Todo o resto, libere. Durante anos, vivi presa na expectativa. Antes das reuniões, ensaiava todas as perguntas desconfortáveis possíveis. Antes dos encontros, preocupava-me com o horário, o clima, os detalhes, os resultados. Foi exaustivo. E a ironia? A maior parte daquilo que eu temia nunca aconteceu. Todo esse esforço não trouxe domínio. Gerou ansiedade. Então comecei a afrouxar o aperto. Lentamente. Não de forma imprudente. Não passivamente. Apenas o suficiente para respirar. A vida deixou de ser previsível. Os acontecimentos continuaram a ocorrer, alguns favoráveis, outros não. Mas eu me sentia mais leve, porque parei de me responsabilizar por aquilo que nunca me pertenceu. Confiar na vida não significa abrir mão da disciplina. Significa reconhecer os limites com maturidade. Elimine, em silêncio, a obsessão pelo controle. Abra espaço para a incerteza. Para a surpresa. Para aquilo que existe além do seu comando. Desapegar não significa ficar parado. Significa caminhar sem peso desnecessário. E aqui está o paradoxo. Às vezes, a libertação é a forma mais poderosa de controle. Agora, outro fardo que exige eliminação, expectativas irrealistas. Por muito tempo, acreditei que a perfeição era necessária. Ninguém dizia isso diretamente, mas estava por toda parte. Na aprovação. Na comparação. Na pressão silenciosa. Aprendi a associar valor ao cumprimento de padrões que nunca paravam de subir. Essa crença era uma mentira. Perseguir expectativas impossíveis é como tentar encher um poço sem fundo com um balde rachado. Você nunca termina. Você se cansa. E tudo o que resta é decepção. O pior é que muitas dessas expectativas nem sequer são suas. Foram herdadas. Absorvidas. Aceitas sem questionamento. Quantas vezes você se sentiu derrotado por não ter alcançado um objetivo que nunca desejou de verdade? Nos sobrecarregamos com exigências tão altas que o fracasso parece um apagamento. Como se não ser tudo significasse não ser nada. Esta é mais uma mochila pesada. O pensamento estoico oferece alívio. Você não pode ditar como os outros o julgam. Você não pode garantir resultados. O que você pode moldar é a sua reação. Diminuir as expectativas não significa se acomodar. Significa libertar. Você não está mais sufocado pela necessidade de alcançar o impossível. Você está avançando sem se autopunir constantemente. Isso não acontece da noite para o dia. Pense nisso como arrumar um armário lotado. Você não se desfaz de tudo de uma vez. Você tira o que não serve mais. O que você nunca usou. O que você guardou por hábito. Comece com expectativas que não lhe pertencem. Depois, examine as suas próprias. São realistas? São necessárias? Você não precisa guardar todos eles. Uma mudança simples ajuda. Substitua "eu preciso fazer isso perfeitamente" por "farei o que puder, com o que tenho, agora". Essa pequena mudança cria espaço. Para erros. Para crescimento. Para a humanidade. Outra estratégia discreta: pare de anunciar seus planos. Menos barulho gera menos exigências externas. Muitas expectativas são apenas interferências. Remova-os silenciosamente. Por fim, outro fator desgastante que poucas pessoas admitem: a necessidade de estar sempre certo. Você já reparou como as conversas se transformam em campos de batalha? Como estar certo parece uma questão de sobrevivência. Essa luta não é contra os outros. É interna. Cada insistência, cada última palavra, é uma tentativa de provar valor. É exaustivo. Fomos ensinados que erros equivalem à fraqueza. Que certeza equivale à força. Mas eis a verdade. Estar certo muitas vezes importa muito menos do que estar em paz. Você não pode controlar como os outros o percebem. Correções intermináveis não levam a lugar nenhum, exceto ao isolamento. Pergunte a si mesmo: o que você realmente ganha ao vencer todas as discussões? Um troféu invisível? Não vale o preço. Cada opinião imposta adiciona mais uma pedra ao fardo. Até que um dia você se pergunta por que está tão cansado. Na próxima vez que sentir vontade de corrigir, pare. Escolha o silêncio. Não por derrota, mas por liberdade.
É como abrir a mão depois de apertá-la com muita força por muito tempo. O alívio chega imediatamente. E você percebe, você nunca precisou carregar esse fardo. O poder silencioso de deixar ir. Quando você se liberta da necessidade de estar sempre certo, algo sutil acontece. Você percebe que estava preso em uma guerra que nunca quis lutar. Então, como você se liberta desse controle? Aceite isto, você não precisa saber de tudo. É aceitável estar errado. É aceitável não ter opinião alguma. Você não está competindo em um concurso de sabedoria. Aprenda a ouvir, ouvir de verdade. Não para responder. Não para corrigir. Mas para compreender. Existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é biológico. Escutar é disciplina. Quando a atenção substitui o ego, a necessidade de dominar desaparece. O silêncio torna-se confortável. E, às vezes, a posição mais forte é deixar a outra pessoa falar por último. Nem toda discussão precisa de um vencedor. Porque vencer uma discussão não é o mesmo que preservar a paz. Pergunte a si mesmo honestamente. Vale a pena sacrificar a sua calma para estar certo? Raramente. Na próxima vez que surgir aquele impulso de corrigir, pare. Respire. Abra a mão. Solte a caneta. O alívio que você sentirá superará qualquer triunfo temporário. Os estoicos entendiam isso muito bem. A sabedoria não se prova através de confrontos constantes, mas sim através da moderação. Como escreveu Sêneca, a verdadeira inteligência não consiste em lutar todas as batalhas, mas sim em saber quais abandonar. Agora, olhe ao seu redor. Repare no ruído digital constante. Não no trânsito lá fora. Nem na furadeira do vizinho. O ruído no seu bolso. Na sua tela. Na sua visão. Notificações intermináveis. Feeds infinitos. Um estado permanente de alerta. Você pensa que está no controle, mas o caos está direcionando sua atenção. Vivemos numa época em que o silêncio parece raro. No entanto, o silêncio não é inalcançável, apenas é negligenciado. O primeiro passo é reconhecer o que está roubando sua atenção. Porque sim, existem coisas que precisam ser discretamente removidas da sua vida. Fechar um aplicativo não é suficiente. É como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. O que se exige é precisão. Comece com o que você segue. Quanto mais contas você acompanha, mais ruído você atrai. Pergunte-se, isso traz clareza ou confusão? Deixe de seguir sem culpa. Em seguida, as notificações. Por que permitir interrupções a cada poucos minutos? Cada vibração perturba sua mente. Desative o que não for essencial. No início, surge o desconforto. Depois, vem a liberdade. Por fim, liberte-se do medo de perder algo. A maior ilusão da vida moderna é que tudo o que é importante acontece em uma tela. Não acontece. O que importa está perto de você. Os momentos se perdem não por serem insignificantes, mas porque a atenção está voltada para outro lugar. Quando o ruído diminui, algo inesperado surge. Você começa a se ouvir novamente. Seus pensamentos ganham forma. Sua direção se torna mais nítida. O silêncio não é vazio. É espaço. E é no espaço que reside a clareza. Você não precisa eliminar tudo de uma vez. Você não precisa de anúncios. Você não precisa de permissão. Basta remover, silenciosamente. O que te esgota. O que te distrai. O que te sobrecarrega. Tempestades ainda virão. A vida continuará imprevisível. Mas mãos mais leves dirigem melhor. Chamada à ação, silenciosa, direta, estoica. Se esta mensagem lhe tocou, não se apresse em compartilhá-la. Reflita sobre ela. Escolha uma coisa, apenas uma, que não lhe serve mais. E livre-se dela silenciosamente esta semana. Sem publicações. Sem explicações. Sem drama. Se você deseja mais reflexões como esta, claras, fundamentadas e livres de ruído, continue aqui. Inscreva-se. Não para motivação. Para clareza. Porque a força não se constrói adicionando mais. Ela se forja sabendo que deixar ir. E a paz começa no momento em que você decide carregar menos coisas.